A graça e a paz. Já estamos em dezembro, você acredita? Estamos em dezembro, estamos nos aproximando do Natal e nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens intitulada Natal, Esperança para a Família. Nós chegamos nesse quase finalzinho de 2020 e você vai concordar comigo, que ano difícil. 2020, um ano que completamente diferente de tudo que a humanidade já viveu até hoje, de tudo que você já viveu até hoje. Quem imaginaria que nós começaríamos ali em 15 de março, a quarentena, e aqui estamos, mais ou menos na mesma situação. Eu vi esses dias um meme muito engraçado falando sobre a chegada de 2021 e a mensagem dizia mais ou menos assim: antes de entrar em 2021, eu quero ver o trailer. E eu achei engraçado porque eu acho que está todo mundo com essa sensação. Como é que vai ser 2021? Será que vai ser igual 2020? É como se a gente tivesse essa capacidade, como num filme, olhar o trailer e falar: não, se vai ser assim eu não quero assistir, não quero viver. Mas é só uma brincadeira. A gente sabe que não dá para fazer isso. E o nosso coração sim está cheio de expectativa, porque nós estamos próximos do Natal e há esperança para mim e para você. É verdade que nós vivemos um ano muito difícil. Vivemos dias de aflição, vivemos dias de choro, alguns viveram luto, nos preocupamos, mas uma coisa nós podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como diz a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade que nós sofremos, mas também é verdade que nós crescemos. Também é verdade que nós aprendemos coisas novas. Se você parar para perceber, você amadureceu, você cresceu. Quantas lições tivemos da parte do Senhor nesse tempo? Mas é importante, já que começamos o mês de dezembro, começar a pensar sim no Natal. Nós estamos à portas do Natal e nós corremos o risco de viver um período como esse, tão importante, talvez um dos mais importantes para a vida de um cristão, e chegarmos aqui sem expectativa, cansados, abatidos, sem ânimo, sem esperança, do jeito que a maioria das pessoas estão. Ou então, o outro extremo é negar tudo isso que está acontecendo e pensar na festa, pensar na árvore de Natal, pensar nos presentes, na ceia. A palavra de hoje, essa série de mensagens, Natal, Esperança para a Família, é para que meditemos no real significado do Natal e isso possa sim trazer esperança, possa trazer paz, alegria e expectativa, porque Jesus nasceu, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã, não são coisas novas, mas a minha oração é que a lembrança desses princípios, a lembrança do significado do Natal traga cura, traga alegria, traga refrigério para a sua vida. Então a primeira lembrança que nós vamos ter nesta manhã é que Deus cumpre as suas promessas. Jesus é o cumprimento da promessa do Natal. No Natal, Deus cumpre as suas promessas. Jesus é o cumprimento da promessa no Natal. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Talvez você esteja chegando agora em dezembro, depois de um ano difícil, como a gente estava falando e pensando, e você se sente cansado, desanimado, sem esperança.
Você olha para a sua vida, ou para a sua família, ou para a sua empresa, para o seu trabalho, ou em áreas específicas, outras áreas do seu coração, ou seu ministério, ou a vida dos seus filhos, e vem uma desesperança, vem uma tristeza, uma angústia, mas a palavra do Senhor, nessa primeira lembrança que eu quero trazer a você nessa manhã, é que Deus cumpre as suas promessas. Deus tem promessas de bênção e provisão na sua área financeira. Deus tem promessas de bênção sobre o seu lar. Deus tem promessas de bênção sobre os seus filhos. E eu poderia ficar aqui dizendo tantas outras promessas que o Senhor tem na minha e na sua vida. E o nosso desafio nessa expectativa de Natal é olhar para esse Natal e nos lembrarmos do caráter do nosso Deus, que prometeu que Jesus viria e Ele veio, que prometeu que viria o Salvador e o Salvador nasceu, o Jesus prometido nasceu. Salmos 33, versículo 4, na Nova Versão Internacional, diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Certamente, meu irmão, grave isso no seu coração hoje. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Você, como cristão, já conhece, certamente essas promessas vão se cumprir. Apesar de 2020, apesar dessa pandemia, não aguarde de um Natal com tristeza, com desânimo, mas pensa assim, que o Natal é tempo de esperança para você, é tempo de esperança para a sua família, porque Deus cumpriu a sua palavra. Cristo, o Messias, o Salvador, o Emanuel, Ele nasceu. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas dele na sua vida, assim como ele cumpriu com o nascimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu quero te desafiar nesse dia a fazer esse exercício. Apesar das circunstâncias, escolha crer num Deus que cumpre as suas promessas e que essa fé encha o seu coração. Isaías capítulo 9, versículo 1, versículo 6, versículo 7. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino para sempre. Essa profecia do profeta Isaías veio quase 700 anos antes de Cristo nascer, e ele veio. O texto é claro, o Senhor prometia que o Salvador viria e mudaria completamente a realidade da humanidade, mudaria a sorte, mudaria a história, viria o Senhor para nos libertar, viria o Senhor para nos salvar, Ele modificaria completamente o cenário das nossas vidas. E Ele veio, e Ele nasceu. Então, por isso que Natal é a esperança, é nos lembrarmos que havia uma promessa e Ele cumpriu. E então sabemos que todas as promessas que o Senhor tem para mim e para você, Ele vai cumprir. Por isso Natal é a esperança para mim e para você. A pandemia está aí. Houve luto, houveram prejuízos financeiros, emocionais, isolamento, mas as promessas do Senhor se cumprirão mesmo assim, no tempo certo, no tempo dele, que ao lembrar do nascimento de Jesus Cristo, ao pensar no caráter do nosso Deus, o seu coração se encha de esperança. Então essa é a primeira lembrança. Deus cumpre as suas promessas. Jesus é o cumprimento da promessa do Senhor no Natal. A segunda coisa que eu queria que você se lembrasse é que Deus faz coisas impossíveis. O nascimento de Jesus foi um milagre. Deixa eu repetir para você, Deus faz coisas que aos nossos olhos são impossíveis. E o nascimento de Jesus foi assim, foi um milagre. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu acho fantástico a maneira como o Senhor agiu.
O nascimento de Jesus foi extraordinário. O texto diz que Maria, ela era virgem. Ela não conhecia homem algum. E disse que Jesus seria gerado pelo Espírito Santo. Que coisa tremenda. Pensa junto comigo. O Deus Pai gerando o Filho, agora como homem, através do Espírito Santo, a Trindade, trabalhando em toda a sua plenitude, de maneira extraordinária, para que o nosso Salvador nascesse. Só por pensar dessa forma, isso já bastaria para que o nosso coração se enchesse de alegria nesse domingo, nesse dia em que você está ouvindo essa mensagem. Nós temos um Senhor que cria do nada, que faz com que uma mulher que não conhece homem algum possa gerar no seu ventre o Filho de Deus, o Salvador como homem. O que é que o Senhor é capaz de realizar na sua vida? Ou melhor, refazendo essa pergunta, o que é que o nosso Deus não pode fazer na sua vida? Ele pode fazer absolutamente todas as coisas. É muito provável que pessoas nessa manhã estão chegando às portas do Natal, como nós já estamos, com uma sensação de fracasso. Uma sensação de desesperança, de medo, de preocupação, de abatimento. Tudo isso está ocupando o seu coração, tudo isso está roubando o seu sono. Talvez venham perguntas da sua alma, coisas assim: como é que eu vou conseguir pagar as minhas despesas? Quando é que eu vou conseguir uma nova porta de emprego no meio dessa pandemia? E se eu pegar essa doença? Se esse Covid chegar na minha vida ou na minha casa? Como é que vai ser o nosso Natal? Estamos sem dinheiro, estamos isolados. Quando é que essa pandemia vai acabar? Será que essa vacina vem? Será que ela vai funcionar? E tantas outras perguntas. Por isso, meu convite nessa manhã, nessa mensagem Natal Esperança para a Família, é nos lembrarmos do caráter do Senhor, que faz coisas extraordinárias. O nascimento de Jesus foi extraordinário. O Senhor operou um milagre. Cristo, como homem, foi gerado no ventre de Maria, ainda virgem, pelo poder do Espírito Santo. Então, que se renovem as esperanças no seu coração. Que você possa esperar da parte de Deus, nesse tempo de Natal, que todas as coisas podem acontecer. Qualquer milagre, algo que não existe ainda, pode vir à existência, porque assim o nosso Deus, Ele faz coisas extraordinárias, impossíveis aos nossos olhos e à nossa razão, e isso é maravilhoso. Por isso Natal é esperança. No texto de Lucas 1, que fala sobre a narrativa da promessa do anjo, quando o anjo vem falar com Maria sobre Jesus, diz assim no Lucas 1, 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu gosto de um outro texto, sempre leio esse texto, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, quando o anjo também diz para Sara: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Que você receba essa palavra no seu coração hoje. Acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor fazer na sua vida? Deixa o seu coração ser aquecido por essa mensagem, ser encharcado de fé no caráter do nosso Deus, que faz coisas extraordinárias, que faz milagre. E o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi um milagre, foi extraordinário. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele é poderoso para fazer. A pandemia pode ter mudado quase tudo no mundo, quase tudo que a gente conhece, mas a pandemia não pode mudar o caráter do Senhor. A pandemia não pode invalidar ou impedir o agir e o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Por isso celebramos o Natal e aguardamos o Natal com expectativa, porque Ele nasceu de milagre, gerado pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, em nome de Jesus. Por isso, querido, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração nesse tempo. Às vezes as circunstâncias
difíceis fazem a nossa fé arrefecer. Nós perdemos essa dimensão, essa expectativa de milagre, de que cremos num Deus que é o El Shaddai, que pode fazer todas as coisas. Eu vi uma ilustração esses dias que eu fiquei me mastigando, pensando nela. Dizia mais ou menos assim: o que faz um barco afundar não é a quantidade de água que tem ao redor do barco, mas o que faz o barco afundar é a quantidade de água que entra dentro dele. O que eu quero dizer com isso? O que pode fazer o barco da nossa fé afundar não é a quantidade de água ou as circunstâncias, a pandemia, tudo que está acontecendo, mas o quanto nós permitimos de que essas coisas entrem no nosso coração e gerem incredulidade. Deus está conosco nesse barco e Ele está nos conduzindo, Ele está nos guardando e sim, as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas, apesar da pandemia. Por isso celebramos com expectativa. O Natal está chegando. O Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor trouxe a Jesus a vida de uma maneira extraordinária. E Ele fará muitas coisas assim também na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. A minha oração é que o Senhor renove a sua fé nessa dimensão, nesse dia. Que o Senhor te faça lembrar, Ele continua fazendo milagres. Para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas e Ele é fiel para cumprir. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que o Senhor traga então à sua memória as promessas e você creia, Ele vai fazer, Ele pode fazer. Não há nada que impeça o Senhor de realizar tudo aquilo que você tem esperado, que tem depositado em oração diante dEle, em nome de Jesus. Amém. E por fim, a terceira lembrança: Deus não te deixa sozinho. Jesus, o Deus conosco, nasceu. Jesus não te deixa sozinho, não me deixa sozinho. O Deus conosco, o Deus Emanuel, Ele nasceu. Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Talvez isso também seja uma coisa muito importante para pensarmos, para nos lembrarmos nesse tempo. Jesus é Deus conosco. Ele está conosco o tempo todo, na hora boa, mas também na hora difícil. Mesmo o barco das nossas vidas balançando, mesmo sob essas fortes tempestades, Ele está conosco permanentemente. O Deus Emanuel, Ele nasceu. Por isso Natal é esperança para mim e para você, porque o Emanuel nasceu e Ele está conosco. Nós estamos experimentando, talvez como nunca em nossas vidas, por causa do distanciamento, por causa do isolamento, essa sensação de solidão. Nós literalmente fomos forçados a ficarmos isolados em nossas casas, trabalhando dentro de casa, aqui pensando na igreja, sem os nossos cultos presenciais, sem a confraria presencial. Quem teve o Covid então ficou literalmente isolado muitos dias, e essas coisas vão abatendo o nosso coração e vão trazendo essa sensação de solidão. Mas nós precisamos lembrar hoje aqui que nós não estamos sozinhos, porque o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele nasceu no Natal. Nós não sabemos ainda quando tudo isso vai ser restabelecido. Não sabemos quando a pandemia vai acabar. Mas essa certeza nós temos. Ele esteve, Ele está e Ele estará conosco em todo o tempo. O que acontece com frequência é que quando vem dificuldades, seja a enfermidade como nesse tempo, seja o problema financeiro, seja essa falta de convívio, como nós sempre tivemos, nós nos sentimos assim sozinhos.
Quando nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro, há esse sentimento de impotência, de que estamos sós, de que não temos soluções. Isso vai assaltando, isso vai roubando a paz do nosso coração, isso vai trazendo tristeza, angústia, medo. Por isso é importante nos lembrarmos hoje aqui que nós não estamos sozinhos, pensarmos no Natal com essa esperança, com essa expectativa, porque Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Ele nasceu. 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele está conosco. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, pois que grande nação tem um Deus tão próximo. Em outras versões, tem um Deus tão chegado como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Por isso, querido, há esperança no Natal. Ele nasceu, o Deus conosco está conosco. Nós não estamos e nunca estaremos sozinhos, mesmo no isolamento, mesmo no distanciamento social, mesmo no nosso quarto sozinho. A presença permanente dele está conosco, a nos consolar, a nos animar. E eu digo para você, a alegria dele, é o que diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse tempo, Deus tem nos dado uns aos outros como expressão do amor dele. Deus tem nos dado, apesar de tudo que está acontecendo, irmãos que têm orado por nós, que têm mandado mensagens, que têm enviado orações pelo WhatsApp para mim e para você, que estão nos dando todo tipo de suporte, seja da sua família, seja algum irmão da igreja, algum irmão da confraria, do ministério. Pensa nisso. A bondade do Senhor são instrumentos que Deus tem usado para nos apoiar, para nos consolar, para nos fortalecermos uns aos outros, e tem sido companhia, e tem transmitido amor, tem transmitido a presença desse Deus conosco para mim e para você, através das vidas uns dos outros. É o Senhor dizendo para mim e para você, você não está sozinho, filha. Você não está sozinho, filho. O Deus Emanuel, Deus conosco, Ele nasceu no Natal e Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu irmão, alegre-se nele. Natal é esperança, sim. O Emanuel nasceu, sim. Ele se deu. Ele morreu por nós. E Ele ressuscitou. E Ele não nos abandona nunca. Jesus nasceu no Natal. Por isso Natal é esperança para mim e para você. Salmos capítulo 27, versículo 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se viesse a esquecer dele, é o Senhor dizendo para você hoje aqui, meu irmão, todavia, não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por isso, há esperança no seu coração. Por isso, aguardamos com expectativa o Natal nessa dimensão. Jesus nasceu, a promessa do Senhor foi cumprida e Ele vai cumprir todas as promessas. Jesus nasceu de maneira extraordinária, então não há nada que Ele não possa fazer. E Ele está conosco todos os dias até o fim. Eu gostaria de orar por você agora, querido, nessa dimensão, com essas lembranças encharcadas no nosso coração. Jesus, abençoa, Pai, a vida desse irmão. Abençoa a vida dessa irmã que está assistindo essa mensagem hoje aqui, ou em qualquer outro dia no carro, em algum lugar, aonde essa mensagem chegar, Senhor. Eu peço, Pai, que essa esperança do Natal, Pai, essa esperança, Pai, de nos lembrarmos que Jesus nasceu, o que o Senhor disse que faria, o Senhor fez e continua fazendo, Senhor. Que essa esperança de nos lembrarmos, ó Senhor, que não há nada que o Senhor não
possa fazer, que o Senhor continua fazendo milagres extraordinários, ó Pai, como o próprio nascimento de Jesus, ó Pai. O Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor é poderoso para fazer na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, qualquer coisa, suprir qualquer necessidade, curar qualquer enfermidade, Senhor, sarar toda dor, Pai, toda tristeza e angústia, depressão, Senhor. E por fim, como nós, Pai, falamos, Senhor, que é a lembrança, Senhor, do Deus Emanuel, o Deus conosco, Pai. Console e conforte os nossos corações todos os dias, ó Pai, que possamos nos lembrar que o Senhor, Pai, não nos abandonará nenhum dia, nem um segundo, Pai, até o Senhor nos chamar um dia, Pai. Em nome de Jesus, abençoa que essa palavra, Pai, alegre muito, traga muita esperança ao coração de todos aqueles que a ouvirem. Em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus muito te abençoe. Natal é esperança para mim e para você. Que Deus te abençoe. Amém.